O ciclismo profissional se constitui um dos modelos mais completos e exigentes para a investigação do desempenho humano em esportes de endurance. A combinação de volumes anuais extremamente elevados, uma alta variabilidade de intensidade, além da repetição diária de esforços prolongados e forte influência também de fatores ambientais, táticos e psicológicos, impõe ao organismo um estresse singular, capaz de revelar com clareza os limites e as possibilidades da adaptação biológica. Nesse contexto, o ciclista profissional deve ser compreendido como resultado de uma interação prolongada e altamente seletiva entre predisposição genética, método de treinamento, organização metabólica e contexto competitivo, e não apenas como um indivíduo portador de valores máximos excepcionais. Do ponto de vista cardiorrespiratório, ciclistas profissionais apresentam valores de consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo, entre os mais elevados já descritos na fisiologia humana, frequentemente superiores a 75 ml por quilo por minuto. No entanto, a literatura contemporânea demonstra de forma consistente que nesse nível de rendimento o desempenho competitivo não é determinado prioritariamente pelo VO2 máximo isolado, mas pela capacidade de sustentar frações muito elevadas desse VO2 por longos períodos. Provas como contrarrelógios individuais e ascensões prolongadas em grandes voltas exigem manutenção de intensidades próximas ou acima do limiar anaeróbico por dezenas de minutos, o que depende de adaptações centrais robustas, como o aumento do volume sistólico e da massa total de hemoglobina, associadas também a adaptações periféricas que ampliam a extração e a utilização do oxigênio no músculo ativo. No plano metabólico, o ciclismo profissional se caracteriza por uma organização oxidativa altamente eficiente. A elevada densidade mitocondrial, o aumento da atividade das enzimas do ciclo de Krebs e também da cadeia respiratória, bem como a notável flexibilidade metabólica, permitem que esses atletas mantenham uma contribuição significativa da oxidação lipídica mesmo em intensidades elevadas. Estudos metabolômicos realizados com ciclistas do World Tour demonstram assinaturas moleculares específicas durante o exercício, envolvendo padrões distintos de ácidos graxos, acilcarnitinas e intermediários mitocondriais, observados tanto em testes incrementais controlados quanto também em contextos reais de competição por etapas. Esses perfis se associam diretamente ao desempenho competitivo e indicam que a economia metabólica sistêmica constitui um dos pilares do alto rendimento no ciclismo profissional. Nesse contexto, o lactato, mais uma vez, assume um papel conceitual central. A visão contemporânea se afasta da sua interpretação tradicional como um simples subproduto do metabolismo anaeróbico e marcador direto de fadiga. Em ciclistas altamente treinados, a cinética de acúmulo de lactato reflete a integração entre produção, transporte, oxidação e reciclagem sistêmica. Atletas que apresentam uma menor elevação de lactato por uma mesma potência exibem de forma consistente uma maior expansão do pool de intermediários do ciclo de Krebs, uma maior disponibilidade de precursores de coenzima A e perfis metabólicos compatíveis com uma elevada eficiência oxidativa e recuperação mais rápida. Dessa forma, o lactato passa a ser compreendido como um indicador funcional da qualidade da adaptação metabólica e não apenas como um sinal de limitação aguda do esforço. A eficiência mecânica representa, por outro lado, um determinante crítico do desempenho. Esses ciclistas exibem valores elevados de eficiência bruta e delta. O ciclismo profissional constitui um dos modelos mais completos e exigentes para a investigação do desempenho humano em esportes de endurance. A combinação de volumes anuais extremamente elevados, uma alta variabilidade de intensidade, a repetição diária de esforços prolongados e uma alta influência de fatores ambientais, táticos e psicológicos impõe ao organismo um estresse singular capaz de revelar com clareza os limites e as possibilidades da adaptação biológica. Nesse contexto, o ciclista profissional deve ser compreendido como resultado de uma interação prolongada e altamente seletiva entre predisposição genética, método de treinamento, organização metabólica e contexto competitivo, e não apenas como um indivíduo portador de valores máximos excepcionais.
Do ponto de vista cardiorrespiratório, ciclistas profissionais apresentam valores de consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo, entre os mais elevados já descritos na fisiologia humana, frequentemente superiores a 75 ml por quilo por minuto. No entanto, a literatura contemporânea demonstra de forma consistente que, nesse nível de rendimento, o desempenho competitivo não é determinado prioritariamente pelo VO2 máximo, mas sim pela capacidade de sustentar frações muito elevadas desse VO2 por longos períodos. Provas como contrarrelógios individuais e ascensões prolongadas em grandes voltas exigem uma manutenção de intensidades próximas ou acima do limiar do lactato por dezenas de minutos, o que depende de adaptações centrais robustas, como aumento do volume sistólico e da massa total de hemoglobina, associadas a adaptações periféricas que ampliam a extração e a utilização de oxigênio no músculo ativo. No plano metabólico, o ciclismo profissional se caracteriza por uma organização oxidativa altamente eficiente. A elevada densidade mitocondrial, o aumento da atividade das enzimas do ciclo de Krebs e também da cadeia respiratória, bem como a notável flexibilidade metabólica, permitem que esses atletas mantenham uma contribuição significativa da oxidação lipídica, mesmo em intensidades elevadas. Estudos metabolômicos realizados em ciclistas do World Tour demonstram assinaturas moleculares específicas durante o exercício, envolvendo padrões distintos de ácidos graxos, acilcarnitinas e intermediários mitocondriais, observados tanto em testes incrementais, mais controlados, quanto em contextos reais de competição por etapas. Esses perfis se associam diretamente ao desempenho competitivo e indicam que a economia metabólica sistêmica constitui um dos pilares do alto rendimento no ciclismo profissional. Nesse contexto, o lactato assume um papel conceitual central. Como sabemos, a visão contemporânea se afasta de sua interpretação tradicional como um simples subproduto do metabolismo anaeróbico e como um marcador direto de fadiga. Em ciclistas altamente treinados, a cinética de acúmulo de lactato reflete a integração entre produção, transporte, oxidação e reciclagem sistêmica, e atletas que apresentam uma menor elevação de lactato para uma mesma potência exibem de forma consistente uma maior expansão do pool de intermediários do ciclo de Krebs, uma maior disponibilidade de precursores de coenzima A e perfis metabólicos compatíveis com uma elevada eficiência oxidativa e recuperação mais rápida. Dessa forma, o lactato passa a ser compreendido como um indicador funcional da qualidade da adaptação metabólica e não apenas como um sinal de limitação aguda do esforço. A eficiência mecânica representa outro determinante crítico do desempenho. Ciclistas profissionais exibem valores elevados de eficiência bruta e resultantes de adaptações neuromusculares refinadas, coordenação intermuscular otimizada e uma provável especialização funcional das fibras musculares induzidas por anos de treinamento específico. Evidências longitudinais sugerem que pequenas melhorias acumulativas na eficiência podem produzir ganhos substanciais de potência relativa ao longo da carreira, frequentemente com um impacto mais relevante no desempenho competitivo do que incrementos adicionais no VO2 máximo. A análise do desempenho em competição foi profundamente transformada pela disseminação dos medidores de potência. Os perfis de potência máxima média ao longo de durações que variam de segundos a horas permitem caracterizar de forma precisa as demandas fisiológicas da competição e diferenciar especialidades como sprinters, escaladores, contrarrelogistas e candidatos à classificação geral. A modelagem matemática da relação potência-duração por meio de modelos hiperbólicos possibilita estimar parâmetros fisiologicamente relevantes como a potência crítica e a capacidade de trabalho acima dessa potência crítica diretamente a partir dos dados da corrida. Estudos em provas por etapas demonstram que a potência crítica mantém uma notável estabilidade apesar da fadiga acumulada, evidenciando então adaptações sistêmicas profundas que sustentam o desempenho em condições reais de estresse prolongado. Nesse cenário, que o conceito de durabilidade adquire uma centralidade muito grande na fisiologia dentro do ciclismo.
definida como a capacidade de resistir ao deslocamento negativo da relação potência-duração ao longo do exercício prolongado, a durabilidade emerge como um determinante adicional do desempenho ao lado do VO2 máximo, da fração sustentável desse VO2 máximo e da economia de movimento. Ciclistas mais duráveis apresentam maior eficiência mecânica, limiares ventilatórios mais elevados e uma menor dependência de oxidação de carboidratos em intensidades submáximas, integrando metabolismo, mecânica e controle da fadiga em um único construto funcional. A operacionalização desse conceito pode ser significativamente aprofundada pela integração de métricas fisiológicas complementares. A avaliação do consumo global de oxigênio durante o exercício permite quantificar a fração efetivamente sustentada do VO2 máximo, analisar a cinética de VO2 em transições de intensidade e intensificar aumentos progressivos do custo metabólico sob fadiga. A oximetria muscular acrescenta uma dimensão periférica crucial ao permitir inferir o balanço local entre entrega e extração de oxigênio no músculo ativo, distinguindo limitações centrais de restrições periféricas à utilização oxidativa. Finalmente, o monitor de temperatura corporal introduz a dimensão termorregulatória fundamental em exercícios prolongados, já que a elevação térmica modifica a distribuição do fluxo sanguíneo, aumenta o custo cardiovascular e pode comprometer simultaneamente a entrega e a utilização de oxigênio. A integração entre VO2 global, oxigenação muscular e parâmetros térmicos possibilita, assim, compreender de forma dinâmica como a durabilidade se expressa, se deteriora ou é preservada ao longo do esforço. Finalmente, o método de treinamento e a nutrição modulam de forma decisiva essas adaptações. Estudos mais recentes mostram que o ciclista profissional combina volumes muito elevados em intensidades baixas e moderadas com blocos cuidadosamente controlados próximos ou acima dos limiares fisiológicos, além de estímulos supramáximos estrategicamente distribuídos ao longo da temporada. Estudos longitudinais demonstram que a progressão gradual da carga e a consistência ao longo dos anos são determinantes para transformar o potencial fisiológico em um desempenho de elite. Paralelamente, evidências nutricionais revelam que o alto rendimento é frequentemente alcançado em um equilíbrio bastante delicado entre otimização metabólica e risco fisiológico, reforçando a necessidade de estratégias nutricionais individualizadas e periodizadas. Em síntese, o ciclismo profissional representa a convergência entre a fisiologia clássica, a biologia molecular, a modelagem matemática do desempenho e a metodologia refinada de rendimento. O rendimento, assim, emerge não como uma simples expressão da potência do VO2 máximo, mas como uma manifestação integrada de eficiência metabólica, durabilidade funcional, controle do estresse sistêmico e precisão metodológica, oferecendo uma janela privilegiada para o estudo da adaptação humana frente ao esforço extremo.